Boa noite a todos. Como a Kim me disse, nós queremos fazer mais uma reflexão com vocês sobre o assunto e queríamos a participação de todos, né? E eu vou começar fazendo algumas perguntinhas do tipo, vocês já ouviram na família ou de outras pessoas histórias de fantasmas? Estou vendo vários vocês Sim, fazendo. com certeza. Com certeza. E, e aí, vocês sentiram medo quando ouviram essas histórias? Às vezes, quando a gente é criança, a gente ouve nessas histórias de fantasmas. Ficaram com medo? Quando criança, sim. A Cidinha disse que não. Eu nunca tive medo. Aham. Então quer dizer que tem gente aqui que não tem medo de fantasma, mas tem gente que tem medo de fantasma? Alguém tem medo de fantasma? Ah, não. Tiago tá dizendo que tem. Eu acho que eu já contei isso, né? Alguns de vocês já ouviram, mas um dia a Lívia, que é a nossa filha, né, da Vera e minha, ela disse assim, pai, se você chegar em casa, aí você entra no seu quarto e tem um homem sentado na sua cama, o que que você faz? Disse assim, filha, provavelmente eu vou dar um grito de susto, né? Porque, poxa, entrar dentro do meu quarto, ver um homem estranho sentado na minha cama, isso vai me assustar. Agora eu vou prestar bastante atenção, né? Eu vou ver se trata do encarnado, eu vou ficar realmente preocupado. Agora, se for um espírito, aí eu vou relaxar, né? Ficar tranquilo. De toda maneira, para os dois eu vou ter que perguntar, né? Posso ser útil em alguma coisa? Mas, então eu terei muito mais preocupação se foram encarnado do que se foram desencarnado. Por quê? Vocês também teriam a mesma reação? Carlos, meu pai Sim. sempre falou que a gente tinha que ter medo dos vivos, não dos mortos. Uhum. Desde criança. Não Isso tenha aí. medo dos mortos, dos fantasmas. Por isso acho que eu não tinha. Tenha medo dos vivos. E é verdade, né? Agora, por que, gente? Por que que a gente não precisa ter medo dos fantasmas? Silêncio na web. Eles vão fazer menos mal, eu acho, porque eu ouço Hum. muito barulho em casa e dou graças a Deus por ser espírito. Morro de medo que seja alguém estranho de fora. Hum. Roberto, É, obrigado. eu imagino que, assim, porque o espírito, para nos fazer mal, é só pelo pensamento, né? Então, se a gente acolhe o pensamento dele, negativo, aí ele pode nos fazer mal, mas fora isso, não, né? E pelo nosso pensamento, por uma prece, nós podemos ajudá-lo também, né? Se for o caso, né? Uhum. Ótimo, muito bem. Viram, né, o que o Roberto colocou? E na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? O que que os espíritos respondem? Muito Mais, mais do que mais do que a gente pensa. isso. Uhum. Muito mais do que imaginais, né? Porque de ordinário são eles que vos dirigem. Aí cabe a gente perguntar, né? Qual é o tipo de espírito que está me dirigindo na circunstância que eu estou vivendo agora? Quando a gente fica nervoso, com raiva, que será qual o tipo de espírito que está assessorando a gente naquela situação? Né? Quando a gente deseja o mal da outra pessoa, pensa o mal de alguém, ou a gente ignora, né, a situação, que tipo de assistência nós estamos tendo? Mas vamos lá. É, Carlos, nós temos informações aqui no chat. Você quer ler? pode falar. Uhum. Ah, Tiago diz assim: algumas pessoas dizem que tem medo, né? Mas o Tiago fala, mesmo sendo espírita, fantasma ou não, o susto chega quando aparece do nada. Uhum. Nestor fala: meu pai, um espiritualista, também costumava dizer que deveríamos ter mais medo dos vivos.
A Jupira fala: minha mãe também dizia que só os vivos podem nos fazer mal. E aí a Tânia fala: Carlos, é muito raro, mas já vi figuras estranhas ao acordar. Não senti medo, achei estranho. Era evidência? O que fazer? Muito bem. Ótimo. O professor corrige aqui que o pai é espírita. Bom, Uhum. é isso. Muito bem. Aí, para a pergunta, né? O que que a gente faz nessa situação, gente? A gente começa a ver coisas estranhas, pode até nem sentir medo propriamente, que a gente, né, já está convencido de que não faz mal, mas de alguma maneira causa uma certa preocupação, né? De repente a gente vê alguma imagem. Eu me lembro do Divaldo dizendo que, principalmente pelo canto do olho, às vezes ele via os espíritos passando, né? Assim, se movimentando. E aí um dia alguém perguntou para ele se era vidência, porque via assim as imagens paradas. Aí ele disse não. Quando a gente vê os espíritos que são espíritos, eles se mexem, eles estão vivos. Então, né, raramente eles vão estar parados no mesmo, né, como se fosse uma figura, como se fosse uma foto. Isso é normalmente alguma imagem mental que ou a gente já tem ela arquivada, ou algum espírito pode até estar sugerindo aquela imagem na cabeça da gente. Mas não é propriamente, né, um espírito, porque os espíritos se movimentam, eles têm vida, eles agem, não é? Muito bem. Mas e aí? Se são eles que nos dirigem, né? E o Roberto comentou que eles podem nos afetar pelo pensamento, não é? Os espíritos podem nos afetar pelo pensamento. Então, eu pergunto para eles podem nos fazer mal de alguma maneira? Hum? Podem. Como é que eles podem nos fazer mal? Cidinha, pode falar. Eles só fazem mal quando você está vibrando em coisas ruins, você está sintonizando com eles, com vibrações inferiores, ah, por exemplo, desejando mal para alguém, igual você falou, com raiva, usando Hum. palavrões, fazendo coisas que os atraem. Aí eles vão estar do teu lado e vão te influenciar, porque a gente é influenciado por eles, como diz no livro dos Espíritos. Então, se Hum. você estiver orando e elevando o teu pensamento, eles não vão te fazer mal, porque você está num outro padrão e eles não conseguem. Mas a gente consegue, gente, assim, o dia todo manter o padrão. Não, é muito difícil. Mas devemos orar da mesma forma que a gente escova os dentes, come, ora. Ótimo. Orar todo o tempo, né? Percebeu alguma coisa? É aquela questão do vigiar e orar. O vigiar vem antes. Na verdade, o olhar vem antes. Né? O Marcos registra olhar e vigiar e orar. Então, o olhar vem antes. O olhar é nossa responsabilidade, o atalaia. E vigiar é para dentro. A gente acha que vigiar é fora, ficar vigiando o ambiente. Não. O ambiente a gente olha. Vigiar tem que ser dentro, porque é o que a gente tem dentro que atrai. Tudo bem, gente? A Ângela tinha levantado a mão? Mas era justamente para dizer isso, que infelizmente a gente não consegue ficar o tempo todo em vigilância, né? Uhum. Então, eles podem nos influenciar, nos fazer mal, porque a gente não fica, né? Ainda estamos nesse nível, e essa influência interfere nas nossas ações, na nossa alimentação, em tudo de uma forma geral, não é apenas esporadicamente. A influência é a conta-gota, aquele que vai provocando Uhum. mentalmente, né, com pequenas dosagens também, ela é bem maléfica. Uhum. É interessante. Eles são insistentes, gente, esses espíritos? Já perceberam isso? E é muito interessante, né? Então, a gente está aqui, pelo que nós estamos conversando, o que estabelece a vinculação deles conosco é o que a gente traz dentro da gente. Isso é que permite que eles nos influenciem. E a gente não consegue manter um tônus vibratório, o padrão vibratório sempre elevado ainda na nossa condição.
Então a gente tem que estar sempre atento. A gente tem que estar olhando o nosso entorno, vigiando por dentro. Quando perceber alguma coisa diferente, a gente entra em estado de oração, de maneira automática. Tudo bem? Só que a gente aprende também em alguns momentos, né? A depender a gente não recomenda conversar com os espíritos que a gente não conhece, tá bem? Inclusive, André Luiz é alertado. 1 minuto de conversa com as sombras pode implicar séculos de problemas. Então, a gente só deve fazer quando a gente sabe o que a gente está fazendo. Mas na nossa situação, né, na experiência acumulada com o tempo, ainda esses dias, eu já contei isso numa palestra esses dias atrás. Eu vinha percebendo o espírito que se apresentava e fazendo sugestões, não é? E lógico de que não eram coisas boas que ele ficava sugerindo. Então, em dado momento, eu fiquei analisando por que que ele está sugerindo isso. Ainda tem repercussão dessas coisas dentro de mim. Se não tivesse, não estaria sugerindo. Só que aí tem um detalhe, não é? Quando ele se apresentou, eu disse a ele, meu irmão, você vai poder continuar fazendo isso o tempo que você quiser, só que eu vou lhe dizer uma coisa, isso não vai acontecer. Você pode sugerir o mal que você quiser, mas não vai acontecer mais. Então, qualquer questão é sua. Se você quiser ficar aí, agora eu te convido. Vamos fazer um esforço de transformação? Sim. Vamos Ah, tentar uma coisa diferente? Sim, quem quer falar? oi, Carlos, boa noite. Desculpa, Rosana. Muitas vezes o eco está dentro de nós, as Uhum. nossas afinidades, as nossas brechas, porque muitas vezes assim, eu quero me livrar, mas Aham. muitas vezes aquele que está ali, ele está encontrando ressonância, né? Isso. E é como você diz, ó, eu vou, por exemplo, você vai, eu vou para o centro, quer ir comigo? Vamos lá para o centro, Uhum. né? Então vai chegar um momento que, lógico que essa vigilância tem que ser constante com as nossas ações, porque muitas vezes eu vigio o outro, mas a ação é minha que tem que ser vigiada. E aí, se eu estou com essa influenciação, esse pensamento que eu percebo que não é meu, eu estou dando cabimento, o que vai acontecer? Vai acontecer de ele estar junto. Uhum. É. E está conseguindo, né? Já que ele está conseguindo, ele vai ficando. Ou às vezes fica insistindo, porque sabe que a gente vai em algum momento falhar. E nós ainda temos debilidades. E pode acontecer. De um dado momento a gente tem né, resvalar, mas o nosso propósito é de renovação. Então, falhou, a gente tenta se levantar. E aí foi o que a gente colocou para ele. Olha aí, porque na hora, né, que ele recebeu o convite, eu sentia o pensamento dele dizendo que do tipo assim, do anseio, o medo dele da reação dos companheiros dele. Porque se ele faz um propósito de renovação espiritual, ele vai ter que enfrentar os comparsas, os companheiros que vão persegui-lo. E aí eu disse para ele: Mas olha o que que você está fazendo comigo. Então eu estou fazendo esse esforço de resistir. Ainda tenho dificuldades tremendas e posso cair a qualquer momento, mas eu não vou desistir. Então o convite é: você vai ter que enfrentar agora ou daqui a 100 anos. O dia que você tomar a decisão, você vai ter que enfrentar. Você só está adiando o momento. O que a gente pode fazer é orar, pedir aos bons espíritos que nos ajudem, e não vai faltar ajuda para você, como não falta para mim. Só que eu tenho que fazer minha parte, como eu estou tentando fazer aqui com você. Agora o convite está feito. Sabe o que aconteceu? Sumiu, desapareceu. Passaram uns 2 dias, eu estava descuidado, tranquilo. De repente eu senti um outro tipo de vibração, um outro tipo de sentimento. Aí não foi no pensamento, mas foi no sentimento. Aí quando bateu, eu pensei que aquilo me pareceu estranho, aquele negócio, mas tudo bem. Continuei fazendo o que eu estava fazendo, daí a pouquinho voltou. Na terceira vez que voltou, eu falei: já entendi. Substituir o companheiro. Porque nós temos, às vezes, são organizações que se colocam, especialmente se a gente tem um trabalho, a gente quer fazer alguma coisa que vai além do nosso ego. Deu para entender, gente?
E não vai ser simples, porque é o que nós construímos no passado, nós estamos agora tentando refazer, e a responsabilidade é nossa. E se as coisas estão acontecendo, porque a gente já tem condição. Porque não coloca, está lá no Evangelho. O Pai não coloca uma cruz no nosso ombro que a gente não possa levar. Senhor, Maria Carolé, todo está bem para compreender? Tranquilo? Sim? Só aqui, Sim, todo Carlos, bem. aqui, logo no início, quando você fez a pergunta, o Nestor comenta aqui que ele acredita também que, no caso dele, ele nasceu na Guatemala e mora na Califórnia. Culturalmente, como crianças da cultura dele, ele ouvia histórias e talvez tenha sido isso que fez ele sentir um certo medo do desconhecido, entre Uhum. parênteses, fantasmas. Muito bom. Medo do desconhecido. O que que a gente teme de fato? Aquilo que a gente não conhece, não é isso, gente? Agora, quando a gente passa a conhecer, a examinar, a ampliar o nosso entendimento, então vai melhorando. Bem, eu vou recomendar para quem não leu ainda, ou se já leu, quiser fazer uma revisão, no Livro dos Médiuns, nós temos aqui no capítulo 6 do Livro dos Médiuns, das manifestações visuais, Kardec vai trazer aqui as noções sobre as aparições e o ensaio teórico sobre as aparições. Então, eram chamadas as manifestações do espírito de aparições. E aparições, para mim, pelo menos, não sei se para vocês têm uma relação direta com fantasma. Quando falo em aparição, eu já penso logo em fantasma, não é? Porque era como as pessoas tratavam antes, né? Apesar de serem espiritualistas, como as igrejas, as religiões tradicionais não ensinam o que acontece depois da morte, porque os representantes não sabem. Então eles não têm o que dizer, porque eles não sabem o que acontece. Não é que no Evangelho de Jesus não tem isso, tem, mas há uma deliberada ação de ignorar que Jesus tratou do assunto. E Kardec vai colocar no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo que a chave para o entendimento da mensagem de Jesus, de todo o Novo Testamento, é entender que ele, todo o tempo, falava da vida futura. Quando a gente não considera que era disso que ele tratava, a gente não consegue entender a mensagem dele. Porque ele não falou para um espírito que foi concebido junto com o corpo, porque isso não existe. Isso foi uma criação nossa. Então ele não falou para um ser que começa a surgir, a existir na hora que o corpo é concebido. E que morre com o corpo praticamente, porque ninguém sabe o que acontece com ele. Ah, mas pode ir para o céu, para o inferno. Aí hoje a gente pergunta, até para os católicos, você acredita em céu e inferno? E a resposta, na maior parte das vezes, é não, mas continua sendo católico. Tiago? Já que isso está sendo uma conversa, Carlos, eu acho sempre muito interessante dentro da nossa jornada como espíritas, né? Quando nós percebemos que essa reforma íntima que a gente sempre trabalha, ela é muito responsável por aquilo que está sendo, né? Essa sintonia que a gente vem falando muito. E Uhum, às vezes acontece que essa reforma íntima acaba se tornando algo tão desagradável para aquele ser, talvez entrar em contato com aquilo, que até acaba deixando o lado dos estudos do espiritismo de lado, porque aquilo incomoda, a pessoa ainda não está pronta para ter essa reforma íntima, né? Porque no começo dos nossos estudos, a gente sempre está achando que nós estamos sendo interferidos por elementos externos, tudo está vindo até nós. Mas aí, quanto mais vamos estudando, vamos investigando, a gente acaba entendendo que nós somos essas ferramentas como se fosse uma antena, né? E a gente tem esse controle da antena. E muita gente tem muito desconforto ainda em lidar com essa antena, em vibrar a antena de maneira certa, correta, com uma didática, né? Então eu acho isso muito interessante quando a gente, quanto mais começa a nos auto-entender, a gente começa mais a entender esses fatores externos, como os fantasmas, por exemplo. uhum. Esse discurso que nós estamos aqui hoje à noite. Muito bom. Ótimo, Tiago.
É por aí mesmo. Então, Allan Kardec vai nos dizer que os espíritos podem se tornar visíveis. E ele pergunta, né, aqui para os espíritos, por quê? Podem os espíritos tornar-se visíveis? E aí eles dizem que sim. Como é que eles podem se tornar visíveis, gente? Alguém se lembra de ter visto ou já ouviu a respeito? Como é que eles se tornam visíveis, os espíritos? Aqui tem que entrar com os elementos que o Espiritismo nos traz, não é, Cidinha? Quando tem algum médium que possa fornecer matéria para que ele se torne visível. Eu acredito que seja isso. Isso, a Jupira diz que quando tem um médium que fornece, né, o ectoplasma ali, Ah, e o espírito aí pode se tornar visível. Muito bem, Cidinha. Era isso que eu ia falar, através Uhum. do ectoplasma, Uhum. que Muito ele bem. tira de um médium que fornece esse fluido. Uhum. Bom, então, e como é que fica? Como é que é o processo técnico disso? Eles pegam lá o ectoplasma? Sim, Rita, pode falar. Então, dentro dessa questão, eu acho que você até ia responder isso. O ectoplasma é do médium vidente ou pode ser fornecido por um outro médium que não é o vidente necessariamente? Pois é, pode, né? Pode ser que o próprio médium, e ainda tem um detalhe, gente, o espírito pode se fazer visível porque o indivíduo tem uma certa capacidade de percepção. Então ele vê. Todos os outros demais que estão por perto não veem, mas ele vê. Mas aí os espíritos, não é, podem fazer uma condensação não muito acentuada do quê? O que que a gente vê quando a gente vê? A gente vê o O espírito? perispírito, né? É o Ah, o perispírito, né? perispírito, né? O perispírito. Então, atenção que o espiritismo vai trazer um elemento que não é considerado, né, pelas religiões tradicionais. O espírito tem um corpo. Mas foi o espiritismo que inventou isso? Olha, Paulo, semeia-se corpos materiais e colhe-se corpos espirituais. O que o espiritismo chama de perispírito, Paulo chamava de corpo espiritual. Que Paulo tinha uma mediunidade acentuadíssima. E ele via. Agora, é através da condensação do perispírito que o espírito se torna visível. Só que existem diferentes graus de condensação do perispírito. Um médium vidente não precisa disso para ver. Mas um médium que não tem uma vidência acentuada, uma capacidade, mas mais ou menos, então uma leve condensação ele já vê também. Aí outros não estão vendo, mas ele está. Agora, o espírito pode se fazer tangível. Vamos ouvir o Rafa e depois a gente segue por aqui. Carlos, tem contribuições do chat. A Uhum. Ângela Dionísio faz um comentário dizendo que as aparições foram conceitos reforçados pelo folclore, pela literatura infantil, no intuito de educar pelo medo. E a Juliana faz uma pergunta. Ela quer saber se uma mudança de humor repentina, sensação de mal-estar ou até tontura sem motivo aparente pode ser influência dos espíritos. E nesse caso, devemos somente orar. Uhum. Olha, a recomendação, né, que a gente recebe já desde Kardec. Primeiro, procura uma causa física. Então, sentiu uma tontura, a primeira coisa é medir pressão. É conveniente que a gente sempre tenha um aparelhinho de pressão, né? Aí mede, não se assuste a primeira vez, porque pode dar um negócio louco assim. Aí a gente tem que se acalmar, medir outra vez, especialmente se a gente está agitado, vai dar lá em cima e a gente pode ficar achando, ai meu Deus, estou hipertenso, vou tomar remédio. Cuidado com esse negócio de automedicação, não é? Então se acalme e mede outra vez. Nesses dias aqui nós fizemos isso, não foi, Vera? A Vera está ouvindo ali. Ah, eu tava, assim, tava me sentindo tonto, não tava me sentindo bem de jeito nenhum. A Vera mediu, o negócio deu lá em cima.
Aí ela falou, dá uma acalmada aí, a gente mede outra vez. Aí eu fiz umas respirações profundas, deu uma boa relaxada, ela mediu, estava normal a pressão. Aí mediu de novo para confirmar, estava normal. Então, às vezes, a nossa própria agitação, a gente está correndo para lá, cuidando das coisas e tal, altera a nossa. E a gente pode sentir. Não é uma espécie de colapso, uma tontura, uma. Então, é importante buscar primeiro a causa física. Mas pode ser por influência espiritual? Pode. Pode ser sim. Então, se eliminar a causa física, e não é só questão de pressão. Se começa a se repetir, é preciso ir para o médico. Vamos fazer uma bateria de exames, um acompanhamento. O médico normalmente já conhece a nossa história, né? Ele tem condições de verificar se tem algum problema que está acontecendo. E a gente ficar atento, porque às vezes o médico nem é espiritualista, né? Aí a coisa fica mais complicada, tá? Porque ele vai tratar uma matéria de alguém que ele não sabe que existe, porque ele acha que a gente é aquilo, matéria. Então, hoje em dia, inclusive, né, por uma questão até de bom senso, a gente procura profissionais que tenham uma mínima noção da realidade espiritual, porque nós não somos corpo físico, nós estamos num corpo físico. Então, trata a matéria sem considerar a realidade espiritual, a coisa fica bem complicada. O nosso médico, que é materialista, hoje em dia, quando a gente fala em espírito, ele aceita bem, inclusive já falou com a gente em Deus. Então, o sujeito vai considerando as possibilidades. Hoje em dia, ele receita remédios mais naturais, aceita a ideia dos remédios mais naturais. Então, é um excelente profissional. E ele, às vezes, está inspiradíssimo. Ele não sabe disso, né? Mas a espiritualidade ajuda quando o indivíduo ele tem o desejo sincero mesmo de ser útil, de auxiliar as pessoas. E para isso não precisa ter religião, né? Tudo bem para todo mundo, gente? Então, num caso de sentir a tontura, vamos procurar primeiro uma causa física. Se não existe a causa física, mesmo depois do acompanhamento médico e tudo, que não localizou nada, então a gente pode levantar essa hipótese de que pode ser um espírito. Mas em todo caso, a gente pode orar? O que que a gente faz, né? A pergunta é muito boa, né? Porque o que a gente pode fazer? Orar ajuda sempre, gente. O orar ajuda, inclusive, a equilibrar a parte física, perispiritual, e dar um equilíbrio para o espírito. A oração não é um placebo. A oração é algo efetivo e funciona. Quando eu estava fazendo evangelização de jovens, né? E era para tratar da prece. E eu queria algo prático para falar para os jovens, de que a oração funciona. E ficava pensando, meu Deus, eu tinha que ter uma experiência de que a oração funcionou. E aí, num dado momento, eu me lembrei de uma situação que eu vivi. E já ajudei a juventude, né, ali, contando a história de uma bobagem que eu fiz, ainda jovem, que eu quis fazer uma viagem, eu tinha dinheiro para pagar, que eu ia visitar minha tia, mas eu queria ir de carona. E como a minha cidade era muito pequena, eu fui lá no trevo, né? Normalmente não passava o trevo da rodovia, passava uma rodovia, mas passavam poucos carros que poderiam ir até a cidade da minha tia. Então eu peguei uma carona para o próximo centro de região, que ficava próximo dali. E lá, num local que ninguém me conhecia, né? Eu conhecia ninguém, eu fiquei fazendo sinal pedindo carona. E aí um sujeito, num dado momento, vinha com tudo. Ele freou em cima da rodovia, não desceu para o acostamento e o pneu arrastando ele. E aí eu abri a porta do carro, né, todo feliz que alguém ia me dar carona, e perguntei para ele, o senhor vai para onde? Ele falou, eu que tenho que te perguntar para onde você vai? Eu tô te dando carona. E foi arrancando, eu não sei nem como é que eu pulei dentro do carro. Era uma rodovia de mão dupla, assim. Não era pista dupla, era pista simples, cheia de altos e baixos, faixa amarela, não é que não podia ultrapassar, e o sujeito está 120, 130 por hora, passando ônibus, passando todo mundo. Pensei, meu Deus, eu vou morrer hoje. E na hora, sem saber o que fazer, eu comecei a orar. Só que eu não podia fechar os olhos para me concentrar, não é?
Depois, um dia eu perguntei para o Raul se era possível se concentrar de olho aberto. O que que ele achava? Ele disse sim, e às vezes é preciso. Inclusive, quando você está no trabalho mediúnico, que é dialogador, que você vai conversar com os espíritos, tem que estar de olho aberto e concentrado. Então, naquele momento lá, naquele desespero, eu me concentrei olhando para a rodovia e comecei a orar, pedindo ajuda para o meu anjo da guarda, né? Arrependido de já ter pedido carona. E o sujeito, no dado momento, começou a tirar o pé do acelerador. Foi diminuindo, diminuindo, diminuindo a velocidade, ficou nos 80 da pista, e aí eu percebi que ele queria falar comigo. Mas eu não tinha o que falar para ele, eu era tímido, estava intimidado com aquela situação ali também. E aí, de repente, ele inventou uma. Rapaz, eu briguei com a minha mulher antes de sair de casa, provavelmente tinha brigado mesmo, né? Mas aí ele inventou que o combustível estava acabando. Disse, e eu não abasteci o carro, rapaz, será que vai dar para chegar na próxima cidade ali? Aí eu olhei assim, falei, eu acho que vai dar sim. Ele tinha quase meio tanque de combustível, né? Mas ele disse assim: não, você não viu direito, chega aqui, pode chegar, não tem perigo não, olha aí para ver se você. Aí eu olhei, confirmei que ele tinha quase meio tanque de combustível, falei: não, dá tranquilo, sim, não tem problema não. Ele queria uma desculpa para falar comigo. E aí ele pediu desculpas. Ele disse: ô rapaz, olha, você podia ter morrido, porque eu não estava nem me importando se eu ia viver ou não ia viver, viu? Porque eu saí, briguei com a minha mulher, eu estava realmente. E aí começou a conversar e tal, disse assim, eu não tenho nem direito de te dar conselho, mas eu vou te dar um conselho. Para onde é que você está indo mesmo, afinal de contas? Aí eu falei para ele para onde eu ia, ele falou, rapaz, eu só vou até a próxima cidade. Só que eu vou te aconselhar, não pega outra carona não, rapaz, você não sabe quem é que vai. Você já pensou que você podia ter morrido? Se você não tiver dinheiro, eu vou dar o dinheiro para você, eu vou te levar na rodoviária e você pega um ônibus. Eu falei, pai, não, eu tenho dinheiro, não precisa me dar o dinheiro, não. E eu vou aceitar a sua sugestão, pode me levar na rodoviária. E peguei o ônibus. Então a prece funcionou. Agora vamos voltar aqui para o tema. Tinha fantasma lá dentro do carro? Querem ver uma coisa que aconteceu uma vez? Devia ter muitos fantasmas, mas, Carlos, quem sabe você foi encaminhado para pedir essa carona para ajudar esse homem, se É ele estava possível, tão Jupira. Essa é desorientado. uma vertente interessante. Olha o que aconteceu uma vez. Vejam se tem fantasmas em tudo quanto é canto. Presta atenção nisso. A Vera e eu queríamos ver um filme. E tinha um shopping em Brasília que tinha, acho que eram 6 ou 7 cinemas no shopping. Então, a gente nem olhava jornal, nem olhava. E aí chegamos lá e vimos. Era um filme de ficção científica. Eu adoro ficção científica. Mas, na verdade, não era ficção científica coisa nenhuma. Era um filme de terror. Era o Alien, o oitavo passageiro. E aí a Vera queria ir embora e eu dizia: não posso, Vera, se eu não ver o monstro morrer, eu vou sonhar com isso o resto da minha vida. E aí é, a gente saiu do cinema depois que terminou o filme e estava a caminho de casa e eu disse para ela: o carro está lotado de espíritos, lotado. Mas não eram espíritos por causa do filme, eram espíritos sensuais que estavam indo para casa porque queriam ir com a gente para nossa casa. Tá? Vou falar com todas as letras para ir para a cama. Aí eu conversei com ela e a gente sempre levava nessa época um evangelho na, no porta-luvas do carro. Paramos no estacionamento e abrimos o evangelho e começamos a ler. Sabe o que que é aquele negócio assim de você ver o outro para outro lado, outro para outro lado? Foram saindo, né? A gente orou, caíram fora. E eu ouvi alguns deles falando para o outro: Ih, nos enganamos.
Vamos pular fora disso aqui. Ih, credo! Aí eles ainda vão orar. Aí nós vamos nos lembrar que o filme, sabe qual cinema era? Ele colocava filmes pornográficos todo o tempo. E naquele dia tinha um filme de ficção científica, na verdade, que era um filme de terror. Mas o cinema era de filmes pornográficos. Então ficava assim de fantasminhas, esperando as vítimas entrarem para ir com eles para a casa das vítimas. Por que que eu estou falando fantasma, gente? Porque esses seres espirituais não têm nem noção que eles são espíritos. Eles realmente agem como bestas, como animais, porque não se dão conta de forma nenhuma, não é, do que está acontecendo. Então nós estamos sujeitos a esse tipo de coisas. Mas Kardec vai esclarecer para a gente, não é? Aqui no tópico que a gente falou. Nós temos várias perguntas aqui relacionadas, não é? E eles perguntam: pertence mais a uma categoria do que a outra os espíritos que se manifestam fazendo-se visíveis? Para fazer-se visíveis, são espíritos normalmente mais materializados, mais ligados à matéria. E assim vai esclarecendo para a gente quais são os espíritos que, às vezes, não é? Os que provocam ruídos em casa. Ah, mas pode haver um espírito que provoca o ruído para alguma coisa boa? Aconteceu com Kardec. O espírito de verdade queria alertá-lo sobre um texto que ele estava escrevendo que tinha erro, e ele ouviu ruídos. A Amélie Boudet entrou depois que Kardec já tinha procurado e não tinha encontrado nada. Ela ouviu também o ruído, os dois procuraram, não encontraram nada. Aí, quando Kardec perguntou, num dia de uma sessão, com presença de um médium, o espírito de verdade disse que ele estava chamando a atenção dele para o texto. Aí Kardec disse que já tinha corrigido o texto. Ele disse: volte a ler das linhas tais a tais, você vai encontrar. O erro ainda estava lá. Mas foi o espírito de verdade que fez o ruído? O espírito de verdade era o próprio Jesus, então foi ele que fez o ruído? E aí, gente, foi? Até acho que espíritos superiores usam os inferiores para fazer esse tipo de trabalho, assim, né? Unidos e assustar as pessoas. Só eles que fazem isso. É o que os espíritos informam Allan Kardec, que são os espíritos inferiores, né? Os que estão mais ligados à matéria. Não necessariamente espíritos maus, tá, gente? Sim. Mas ainda mais ligados à matéria. Agora, os que fazem ruído para provocar susto, para fazer, né? Às vezes, e Kardec descreve aquelas situações em que os espíritos parece que invadem a casa, dão nós na roupa, não importa que esteja trancado dentro de guarda-roupa, de cômoda, eles tiram, dão nós, jogam para todo quanto é lado. Então, esses são espíritos, normalmente, além de inferiores, são espíritos que não têm, às vezes, moral, né? Não têm desenvolvimento. Tudo bem? Ok. Nós temos também o assunto, e é muito interessante, no capítulo 14 de A Gênese, se chama Aparições e Transfigurações. E Kardec aqui vai tratar desse assunto no item 35 do capítulo 14, porque na Gênese ele renumera os itens de acordo com o capítulo, né? E ele vai colocar aqui as aparições e transfigurações. E vai tratar da questão do perispírito aqui, ó. Para nós, o perispírito, no seu estado normal, é invisível. Mas, como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato de sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. E, inclusive, pode fazê-lo tangível. Que aí se dá a questão dos chamados agêneres.
Alguém já leu o livro de Tobias? O livro de Tobias fazia parte da Bíblia, a Igreja Católica tirou. Eu tenho o livro de Tobias, publicado num livrinho desse tamanhozinho, só o livro de Tobias. E ele fala justamente o espírito acompanha o rapaz que está indo para buscar a noiva. Só que o espírito toma banho no rio com ele, come, até quando chega lá na casa, quando ele está falando com o sogro, o espírito desaparece. E aí ele foi se dar conta que era o espírito. Até então ele não tinha se dado conta, achava que era um companheiro de viagem. Para quem não entende, foi um fantasma, não foi? Uma aparição. Aí o espiritismo explica isso. Agora, olha o que nós fizemos ao longo do tempo. Nós formamos uma convicção, não é, coletiva, com os nossos enganos, e criamos uma doutrina que a gente colocou no lugar da doutrina do Cristo. E é essa doutrina que a gente passou a ensinar para todo mundo. Estou me incluindo porque eu fui padre várias vezes, tá bem? E aí, quando no Evangelho a gente encontrava alguma coisa que não era conforme o que a gente queria que as pessoas soubessem, a gente riscava do mapa, tirava fora. Tanto é que as Bíblias foram todos, os textos foram todos recolhidos. Quem viu o Nome da Rosa? Humberto Eco. Quem não viu, acho que ainda deve estar disponível por aí nos Netflix da vida. Vale a pena, viu, gente? E quem vê, depois, em algum momento, me digam por que o título O Nome da Rosa? Levou um tempo enorme, até que eu li alguma coisa a respeito e falei, gente, é verdade, olha que coisa incrível. Mas não vou dar spoiler, não, porque senão se eu falar alguma coisa aí, vocês, né, é muito interessante ver o filme, inclusive por causa disso. E, ou ler o livro, né? No Nome da Rosa, nós vamos encontrar, não é a proibição, era proibido ler Aristóteles. E muita gente que lia Aristóteles morria. E um monge franciscano chega lá, né, para saber o que está acontecendo e vai descobrir que alguém passava veneno nos livros, que os livros eram feitos em pergaminho, né? E o indivíduo passava o dedo na língua para mudar as páginas, né? E aí se envenenava. Então, houve um tempo que nos seminários só havia uma cópia do Novo Testamento preso por uma corrente num poste, porque não podia tirar dali para levar para lugar nenhum. Era o único contato que os padres tinham com aquilo, se eles quisessem ir lá consultar. Porque também não precisava para se fazer padre, porque tinha que aprender a doutrina da igreja, não propriamente o que estava no Novo Testamento. Não estou falando mal, gente, estou relatando um fato histórico. Tá bem? Por que que as pessoas acreditam em fantasma até hoje? Vamos ver, eu queria que você me dissesse. Por que que as pessoas acreditam em fantasma até hoje? Essa eu não sei, porque eu sou de família espírita, nasci no meio de família espírita. Carlos, posso fazer um comentário? Pode falar, Ângelo, fica à vontade. É, isso que eu ia comentar, né? Eu já nasci, eu tinha medo, mas assim, o medo não foi dentro da minha casa, não foi com meus pais, mas eu tinha medo. E eu venho do catolicismo, sou de Aparecida do Norte, então assistindo missa dentro de casa, não precisa nem da igreja, né? A missa, o som entrava dentro de casa. E eles parece que assim, eles vão assustando, eles não era aquela coisa de libertar você, ao contrário, é uma pressão, vai colocando. Desde criança você tem que confessar, você tem que fazer primeira comunhão. Eu também não estou criticando, eu tive uma experiência boa, me ajudou a ter, né? Mas aprendi muita coisa, mas muito medo, eu acho que veio
desse ensinamento da igreja, porque era Uhum, tudo assim, se você fizer isso, vai acontecer isso, quando morrer, o outro lado, vai para o lado ruim, sabe, então sempre aquela coisa negativa. uhum, E isso quando a gente era pequena, minha mãe não colocava medo na gente, ela rezava, sentava, orava a Bíblia, mas já era um medo que eu pensei agora quando você começou, eu falei: "Da onde que vem esse medo?", sabe, assim, apagava uma luz, era assombração, eu me lembro que a palavra que eu uhum, usava era essa: "Mãe, acende a luz que tem assombração". Ela falou: "Não uhum. tem", minha mãe era muito calma e tranquila, ela falou: "Não, não tem", daí ela explicava, mas vem da onde vem esse medo? Já devia estar vindo de outros da igreja católica, outras encarnações, porque eu nasci com muito medo. É isso aí. E é atávico, viu, Ângela? A gente carrega mesmo de encarnação para encarnação. Porque foram séculos de condicionamento, né, com essas coisas. É, Mas, por outro lado, quando eu mudei para o espiritismo, foi muito fácil, porque daí esses espíritos, essas assombrações, aquela coisa toda, daí eu descobri o que que era, eu falei: "Então, realmente, está tudo certo, eles existem é mesmo". isso aí. Foi muito fácil, foi muito fácil, entende, de Olha, fazer essa olha isso, mudança. gente. É aí é onde a gente. Principalmente, desculpa, principalmente porque a Igreja Católica, no dia 2 finados, eles comemoram muito o Dia das Almas, o Dia dos Mortos. E meu pai tinha, assim, uma afeição, sabe, uma fé nos mortos. Interessante, né, eles colocam medo, mas ao mesmo tempo ele era um religioso que ele tinha muita fé nos espíritos, ele ensinava a gente a orar pelos espíritos, e para ele não Uhum, tinha distinção, não era espírito elevado não, era as almas, orar pelas uhum, almas. Então uhum. eu cresci orando pelas almas, a hora que eu passei para o espiritismo, foi fácil, falei: "Não, eles existem", até meu pai mesmo me ensinou dentro da igreja católica, eu aprendi dentro da esses valores pelo espírito dentro da igreja católica, olha pra você ver. É interessante. E o que a Ângela está colocando, gente, era um ponto que a gente queria chegar com vocês. Nós convivemos dentro da sociedade ainda com muita ignorância, não é? E o Espiritismo tem resposta para as pessoas. E a gente não pode obrigar ninguém, mas na oportunidade que nos surge, nós temos o direito e o dever de esclarecer, não é? Sem nenhum ânimo de imposição, mas surgiu a oportunidade, nós não podemos nos omitir em relação a esses esclarecimentos que o Espiritismo traz. Porque as pessoas às vezes têm curiosidade, mas elas evitam, não é? Por causa que tem medo. Porque o Espiritismo foi taxado como coisa de bruxaria, né? E foi perseguido tremendamente. Tanto é que quando Kardec fica preocupado em saber como é que o Espiritismo vai chegar no interior, porque não tinha condição, os livros não chegavam, não tinha meios de comunicação para ele utilizar, não é, para chegar, e os espíritos disseram a ele: fique tranquilo, porque os padres cuidarão disso. Então os padres foram cuidar disso, chegavam na cidade de interior, não tinha nada de espiritismo lá, faziam um sermão furibundo contra os espíritas, e o pessoal ia para as livrarias, ou para a livraria da cidade, procurar livro para ver do que se tratava. Aí o livreiro queria vender, procurava os livros e trazia. E aí começava, né? E aí eles perceberam que estavam fazendo uma contribuição para divulgar o Espiritismo. Em 1863, Kardec publica em dezembro uma mensagem de Erasto dizendo que o período da luta que tinha começado em 61 com o Palau e Termes, né, que era o bispo de Barcelona que queimou os 300 livros, a 9 de outubro de 1861. Em 1863, Erasto disse que aquela luta externa estava se tornando uma luta interna, porque as pessoas que queriam combater o espiritismo começavam a entrar para dentro dos centros espíritas. E aí os espíritos, naturalmente, né? E hoje, vocês acham que não tem pessoas dentro do movimento espírita? Às vezes até de boa fé, que ficam propondo assuntos de política, assuntos de religião, assuntos que não tem nada a ver com a proposta espírita para desviar os assuntos. E um outro, né, uma outra ação que eles fazem que funciona muito. O meu centro é melhor do que o seu. Eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida de que o meu centro é melhor do que o centro de vocês. É assim, sabe?
E aí joga uns contra os outros e a gente fica naquela. E entramos na coisa, na barafunda, sem nos dar conta. E aí, o que que a gente tem medo, né? O pessoal tem medo de fantasma. E eu digo, nós espíritas não temos medo de fantasma, porque a gente sabe que eles não existem. Mas às vezes a gente fica fazendo a ação do fantasma. Porque o indivíduo entrou lá dentro, espicaçou, botou. É a questão do. Vou colocar com todas as letras, tá? Os espíritas de esquerda. E aí vem trazer política para dentro do movimento espírita. Porque até Jesus, para eles, era de esquerda. Não existia isso. Esquerda foi criada por Karl Marx e outros materialistas de carteirinha, não é? E é uma doutrina materialista. Então, a gente encontra esse tipo de coisa, o pessoal evita de falar, porque agora, por exemplo, você está falando de política. Eu não estou falando de política, eu estou falando justamente que a gente não deve admitir esse tipo de coisa dentro do centro espírita. Então, são os fantasmas que entram e a gente, né, fica com medo dos fantasmas, alma penada, quando os fantasmas estão dentro e sendo alimentados por nós, criando confusão dentro do movimento espírita. Fui fazer um trabalho, me pediram para falar para os jovens sobre política e espiritismo. E quando fiz o preâmbulo, a preparação do tema e tal, e abriu para as perguntas, e um jovem perguntou quando é que ia surgir o Partido Espírita. Eu vou transferir a pergunta para vocês. Quando é que vai surgir o Partido Espírita? Tá demorando, né? Quando é que vai ser? O que vocês acham? Eu disse para ele na bucha, né? Eu falei, Só depois da transição. só depois da transição, né? Quando não existia mais política do mundo. É. Aí eu disse assim para ele, nunca, porque o dia que surgiu o partido político espírita, significa que quem está criando o partido não é espírita porque não sabe o que está fazendo. Porque o espiritismo apresenta para a humanidade a política divina, que não pode ser partidária. Ela é uma política integral que não inclui todo mundo, porque nunca excluiu ninguém. É a política que acolhe todo mundo, é a política da fraternidade, é a política do fora da caridade não há salvação, que não discrimina ninguém. Então, enquanto houver partido, nós estamos uns brigando contra os outros, e o espírita não pode brigar contra os seus irmãos. Ele precisa amar os seus irmãos. Então, nunca haverá um partido político espírita. Tudo bem, gente? Então, a gente queria tratar do assunto para trazer para essa questão dos fantasmas que a gente às vezes não se dá conta, que a gente não teme, mas que vão causando dificuldades. Toda vez que a gente, sendo espírita, não é, na nossa ação, a gente prejudica o entendimento da proposta espírita, ou a gente dificulta o trabalho, a ação do centro espírita no sentido, não é, de cumprir o seu papel, nós estamos criando fantasmas que têm vida própria. É igualzinho aconteceu com um companheiro espírita, veio um testemunho de Jeová para vender revista, não é? E ele pediu para ele entrar. Normalmente eles ficam lá fora, né? Ele pediu para entrar. E um dos senhores estava junto, falou no diabo para ele, mas falou no diabo, que diabo isso, que diabo aquilo, que diabo não sei o quê, que a gente tem que temer o diabo, não sei o quê, perereu, perereu. E foi aquela coisa tremenda. Aí ele comprou a revista, quando o sujeito queria sair, ele falou, não, espera aí, você falou da sua religião, agora eu queria falar da minha para você, você não tem uns minutinhos? Ah, não, 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 é o que eu tenho agora que visitar outra casa. Mas calma lá, poxa, eu fiquei aqui te ouvindo mais de uma hora, em 5 minutos, deixa eu dizer para você qual é a minha religião. Aí o homem sentou de novo e ele falou que era espírita. Meu Deus do céu, o cara regalou os olhos, levantou, queria ir embora de qualquer jeito. Que tinha entrado na casa do diabo, poxa, eu estava na casa do capeta e não sabia.
e foi embora. O sujeito passava, desviava da calçada dele, passava lá longe, né? E ele disse que quando o homem saiu, ele precisou orar, porque ele percebia formas da criação mental do homem, que eram os capetinhas de rabo chifrudo e chifre pontiagudo. Então, os diabos que ele se referia, ele estava criando e levando com ele para onde ele ia. Deu para perceber o que a gente está falando, gente? A nossa mente gera aquilo que a gente acredita. E isso em todos os sentidos. Tudo bem? Alguma pergunta a mais? Acabou o tempo, né, Kem? Estamos no horário, né? Alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então vamos encerrar, né, Carlos? Obrigada pela reflexão e obrigada para todos aí que participaram. Então vamos lá para as suas considerações finais e você encerrar então com a prece, Carlos, por favor. Uhum. Bem, gente, nas reflexões finais, a gente está vivendo um momento bastante importante da história da humanidade. E a humanidade tem amadurecido bastante. E é muito interessante porque hoje a gente já tem a liberdade, não é? Que a gente não tinha no passado. E a gente então tem a oportunidade de realmente fazer a diferença nas relações com os nossos semelhantes, no sentido, né, de ser úteis e de colaborar de fato. Mas a gente precisa estar atento àquilo que nós já sabemos, né, mas que às vezes é difícil de executar. As palavras podem convencer, mas os exemplos é que arrastam. Então, nós espíritas estamos convidados a conviver na sociedade conforme o que nós aprendemos da mensagem do Cristo na sua pureza primitiva. E nós estamos hoje convidados para ser os trabalhadores da primeira hora da regeneração da humanidade. E para nós é um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade maravilhosa de cooperar, não é, para a implantação dessa era nova para a humanidade. E eu tenho muita confiança nesse processo. As pessoas estão cada vez mais buscando entender, não é? Então, tenhamos sempre presente que nós não temos que convencer ninguém a ser espírita. Não é preciso isso. E nem todo mundo será espírita. Porque, conforme Leon Denis colocou, o espiritismo não será a religião do futuro, será o futuro das religiões. Porque o espiritismo nos ensina a lei natural, a lei divina, que todas as religiões, inclusive a ciência, está caminhando para isso. Então, nós nos encontraremos lá na frente, cada um com as suas convicções, as suas crenças, suas maneiras de ver, mas todos com a certeza da existência de Deus, da sobrevivência, da existência e sobrevivência do espírito, da comunicação do espírito com os encarnados, não é? E da compreensão da lei divina, da lei natural, que rege os nossos destinos. Então, é nisso que nós estamos trabalhando, é para isso que nós estamos convocados a trabalhar. Ajudar os nossos irmãos a entender a ciência nova, a ciência do espírito, que transcende a ciência dos homens, mas que em tudo ela precisa da ciência dos homens para manter a base de apoio para o entendimento, não é, da realidade espiritual, porque senão a gente vira fanático e não conseguimos, né, cumprir o papel que nos cabe dentro do processo. Então, que Jesus, o Divino Mestre, nos ajude, mas que nós também façamos a nossa parte dentro desse processo. Vamos orar, agradecendo ao Divino Mestre essa oportunidade, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela bênção da vida, que conforme o poema que Divaldo sempre nos apresentava, é bela e é consentida. Que possamos
à luz do ensinamento do nosso Divino Mestre, hoje apresentado para nós com tanta clareza pelo Espiritismo, encontrarmos o caminho da nossa renovação espiritual para estar nessa existência, aproveitando a oportunidade para não sermos simples fantasmas que passam pela vida sem saber por quê, sem saber de onde veio nem para onde vai e qual é o objetivo da própria existência, mas que conscientes dessa realidade nós possamos, então, no nosso comportamento refletir o conhecimento que já vamos adquirindo. E que possamos ser instrumentos dóceis sob o influxo da espiritualidade superior para auxiliar incondicionalmente em todas as circunstâncias que a vida nos apresentar, envolvendo os nossos irmãos em humanidade nas vibrações de fraternidade, de respeito, de verdadeira caridade, e que os bons espíritos nos possam auxiliar e encontrar em nós instrumentos dóceis para a concretização das suas propostas de renovação espiritual. Obrigado, Senhor. Graças damos a Deus, nosso Pai.